Eclesiastes, capítulo 4, versículos 13 a 16. O capítulo 4 é bem variado, como já falei algumas vezes, com pensamentos e conclusões sobre diversos assuntos. Já vimos 5 aqui do púlpito: opressão, preguiça, inveja, ganância e companheirismo. Depois eu ainda estendi o de companheirismo para a ideia mais aprofundada de amizade. Então vamos ver agora os 2 últimos, de 13 a 16. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais um incentivo para aprendermos de Ti, que criaste todas as coisas. De quem poderíamos querer aprender coisas mais seguras, mais sábias, mais corretas? Ainda mais porque Tu, além de seres um Deus todo-poderoso, és um Deus justo, santo, reto. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós que somos crentes em Jesus Cristo, que nos ensina a andar segundo Jesus Cristo. E aos que não podem dizer isso ainda, mas ainda estão num estado de alta necessidade de salvação, que possam ser tocados por esse Espírito, que se digna mexer com eles, com os corações ainda incrédulos, endurecidos pelo pecado, mas que o Espírito Santo se digne de fato a mexer em corações que não são ainda convertidos a Cristo, ao longo da pregação da Tua palavra, de todas as formas como esta pessoa se expõe, e que esta pregação contribua para esse caminhar bendito, rumando para Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Uma passagem difícil, sujeita a várias traduções e interpretações. Quando uma passagem é de fácil tradução, mesmo assim ela pode ser de interpretações, ela pode ter algumas maneiras diferentes de ser interpretada. Fica um pouquinho mais complicado quando uma passagem ela muda até o enunciado dela, de acordo com a tradução. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em português. O Velho Testamento em hebraico, um pouquinho em aramaico, todo o restante em hebraico, e o Novo Testamento todo em grego. Então, há várias traduções. Obviamente, não é o caso aqui de eu falar da tradução A, tradução B, tradução C, e a interpretação A, ou B, ou C, de alguns detalhes daqui, não do todo, e nem é uma passagem também, vamos dizer, doutrinária, que corre risco de ser desvirtuada teologicamente. Uma passagem muito prática. Então, é com tranquilidade que eu escolho uma interpretação, uma tradução, interpretação, e desenvolvo e aplico de acordo com o que entendo ser, uma vez avisando que
está sujeita a outras interpretações, mas, repetindo, não tão diferentes entre si, porque é óbvio que trata de um assunto aqui limitado, mas os detalhes é que podem variar. De uma maneira geral, e parece que tem pouca discussão sobre este aspecto mais geral, parece que a ideia é de um jovem sábio, pobre, e por algum motivo estava preso, ninguém sabe por quê, talvez até injustiçado como José, talvez por perseguição do rei, não sei. Ele não explica bem, o texto não explica bem porque o detalhe de preso. É mais significativo o fato de que ele era pobre, então a ascendência social dele estava praticamente sem possibilidade, mas era inteligente, era sábio, que é outra coisa importantíssima na colocação aqui deste jovem rei. Esse jovem rei passa a reinar no lugar do velho rei, que nós vamos já comentar. Então, na realidade, todo o texto é falando do velho rei e a sua relação com o povo, e o novo rei com a sua relação com o mesmo povo. Ele reinou sobre o mesmo povo, apenas substituindo o rei. Só isso. E dentro dessas descrições, obviamente, vamos ter conselhos muito interessantes e práticos para a nossa vida. O rei velho. 3 características dele. Primeiro, velho, óbvio, mas é uma característica. Agora, é uma questão só de idade, não é um defeito, nem é um mérito, nem é um demérito. É questão de idade. E a idade pode e deve ser aproveitada para ganhar sabedoria com a experiência da vida. O ideal é que seja assim. Mas também a idade pode contribuir para que os defeitos sejam aumentados, intensificados. Então, o fato de alguém ser velho não significa obrigatoriamente que está ali um sábio ou alguém que está em condições de dar bons conselhos. É claro que é alguém experimentado. Não tem jeito. Alguém tem 80, 90 anos, é alguém que já viveu muito, então tem experiência? Tem. Mas, mesmo que esteja no uso pleno da sua consciência, que até isso é alterado muitas vezes com o avançar da idade, mas mesmo que ainda mantenha o uso, não significa que vai ser uma fonte sem discussão de sabedoria, coisa assim. Eu confesso que eu pensava, até estudar esta pregação, que a Bíblia dizia que as cãs ou os cabelos brancos são coroa de honra. Ponto. Quando eu fui ver o versículo, não é bem assim, não. Querem ver? Se você pensava também. Aí eu notei algo que fez muito sentido, inclusive. Provérbios 16 e 31. Tem uma condição lá, eu nunca tinha percebido. Por isso é que eu estou me detendo um pouco mais para explicar essa questão que um velho, por ser velho, não significa que seja sábio, não. Provérbios 16 e 31 diz: coroa de honra são as cãs. Cã significa cabelo branco. Então, coroa de honra são os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Curioso. Então, se tem alguém de cabelo branco, mas que resolveu não trilhar pelos caminhos da justiça, ali não é uma questão de honra e de sabedoria, de ensinar os outros. Não. Ok? E o caso desse rei foi exatamente isto. Era um rei velho, cabelos brancos, certamente,
mas não soube se cobrir de honra, porque ele era insensato, literalmente tolo, estúpido. Aí já não é uma questão de idade pura, não é um dado apenas de experiência de vida, é questão moral já. Ele era velho, podia ser um bom velho, um mau velho, no sentido de sabedoria e de honra. Terceira característica desse rei, já não se deixa admoestar, que a tradução está boa, significa de fato aconselhar, ou repreender. No caso de um rei, aconselhar é melhor, porque quem vai repreender o rei não é muito apropriado, repreender-se um rei. Mas aconselhar, sim, e os próprios reis tinham seus conselheiros e ouviam muitos, alguns ouviam conselhos e tudo. Dá a ideia que ele, quando era mais novo, ouvia alguns conselhos e ele admitia isto. Mas parece que não era o forte dele, porque a própria Bíblia diz também que uma boa garantia para ter sabedoria na velhice é ouvir quando é novo. Outra passagem interessante, Provérbios 19 e 20. E você que ainda não é velho, ainda está em tempo. E já avançou muito, agora é só colher. Mas vocês, principalmente os jovens aí, está em tempo. Ouve, estou em Provérbios 19 e 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que, sempre que vem para que na Bíblia, regalem os olhos, porque ali está a explicação. Nem sempre a Bíblia explica uma ordem. Tudo bem quando essa ordem é muito clara, então nem requer explicação. Algumas não são nem tão claras, que complica mais ainda. Mas quando vem a explicação, é sopa no mel. E aqui está, ouve o conselho e recebe a instrução. Para quê? Para que sejas sábio nos teus dias por vir. Na velhice. Quando ficar mais maduro ainda, ficar mais velho. Então, você quer sabedoria quando for velho? Ouve conselho. E vamos falar bastante, uma das grandes, as duas grandes divisões aqui, uma delas na pregação é questão de conselho. Então, parece que esse rei não era muito dado a ouvir conselhos e a querer aprender de outras pessoas, mesmo sendo um rei, e muitos reis têm a sabedoria para ouvir de um, ouvir de outro, e aplica e termina sendo um rei velho, sábio, que não era o caso aqui. É evidente que estamos falando já, que há um bom tempo, sobre conselho, que é um tema abundante nas Escrituras. Eu até me debati um pouco, tenho dificuldade em escolher as passagens para citar aqui. É tão grande a gama de passagens bíblicas sobre a alta necessidade de conselhos, da pessoa ouvir conselhos, que ficou difícil até selecionar. A rigor, o livro inteiro, e outra coisa, acho que muitos de nós, corretamente, quando falamos em conselhos que a Bíblia, onde aprender conselhos na Bíblia, já vem logo a ideia de Provérbios, que está certo. Muitos outros livros têm, claro. Mas, não sei se você já percebeu, que o próprio livro de Provérbios foi feito com esse propósito principal, está escrito, declarado. Vamos lá, Provérbios capítulo 1, versículo de 1 a 8. Então, se concentre durante alguns minutos, por favor, na questão da importância de ouvir conselhos. Claro, se é importante ouvir, também é importante dar, mas o aspecto aqui é de ouvir.
Então já começa o livro de Provérbios assim. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para o que lê, né? Aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino, de novo, a ideia de ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou bom senso, ou juízo. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. E continua, então. E aí o livro se desenvolve. Mas vemos, então, a importância da pessoa se decidir a aprender, a tirar o que é bom, que vem de outros, a estudar, meditar, pensar. Não é só questão acadêmica de estudo de livros da ciência, coisa assim, pode até incluir, mas especialmente coisas da vida, devidamente afinadas com os princípios de Deus. Então, entre dezenas de passagens, eu selecionei duas. Provérbios 12 e 15. Então, para descer um pouquinho aqui mais fundo com vocês e continuar. Diz assim, Provérbios 12 e 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parecem reto, direito. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Muito simples. Dois ensinos valiosos aqui. Primeiro, não ouvir conselho é tipo de insensato, de tolo. Esse é um julgamento muito fácil que você pode fazer de si próprio. Muito fácil. Você sabe muito bem a sua atitude para com conselhos. Se você está aberto ou não. Se você já ouviu de pessoas queridas, especialmente pai ou mãe, ou algum irmão, e depois o marido, a esposa, filhos quando crescem. Alguma coisa já chegou a você, provavelmente, sobre este assunto. Especialmente se você não gosta. É difícil dizer, como você é aberto para conselho, que coisa boa. Geralmente, quando alguém é aberto para conselho, não fica ouvindo isso, esse tipo de elogio. As pessoas não comentam. Mas quando alguém é muito resistente e duro, é muito mais fácil ouvir. Você não ouve, hein? Você é teimoso como uma mula, alguns dizem. Outros dizem como uma porta. Eu não sei o que a pobre da porta fez para chamarem de teimosa. A mula até que vai. Vocês já viram um jumento empancado, né? Então, teimoso. Ou seja, não aceita conselho. Seja como for, chegando até você por meio de outros, que é muito valiosa a informação dessa, e o que não gosta de conselho, claro, não gosta desta frase, porque essa frase já é um conselho. Rapaz, você é teimosão, você é fechado a sugestões, a conselhos. Isso já é um conselho, né? Não seja assim, isso não é bom. Claro, como um conselho, ele não gosta de ouvir. Então, não gosta de ouvir nem o conselho de que ele devia ouvir mais conselhos. Fecha, trava. Isso é com você. Você resolve, você decide. O pai pode reclamar para o miudinho, ou para a mocinha,
o namorado, para a namorada, pode reclamar à vontade, mas a decisão é de cada um, se você vai ouvir conselho ou não. Não tem pastor que resolva, pai, educador, professor, não tem. Deve reclamar, orientar, especialmente pai e mãe, é lógico. Mas, no fim, é você que vai resolver. E observe que o rei, que mandava em todos, já velho, experiente em vida, crítica. Foi criticado na biografia dele, inclusive o povo cansou dele. Então, não adianta. Paga o preço por ser tolo de não ouvir conselho. Não se sinta de alguma maneira confortável, se sinta bem quando pensa, ainda bem que eu sou muito senhor de mim mesmo e tal. É bom, num certo sentido, há uma expressão ser resolvido, uma expressão moderna hoje. Sou resolvido, eu não sou resolvido. Há uma vantagem nessa expressão de ser resolvido, que a pessoa conhece mais ou menos a sua personalidade, a ideia mais ou menos é seus defeitos, suas qualidades, e não anda cheio de complexos, não anda à busca de um caminho para seguir, confuso, e um diz uma coisa e ela acredita, outro diz outra, ela acredita também, e vive cheia de angústias de todo jeito. Não, eu sou bem resolvido. Ou seja, eu conheço os meus defeitos, as minhas virtudes e tal. Então, há um ponto em que isso é bom, porque mostra um certo equilíbrio psicológico da pessoa, que é bem resolvido. Mas tem um risco de ir longe demais. Eu sou tão bem resolvido que eu não quero papo. Não preciso, muito obrigado, do seu conselho, da sua admoestação, da sua exortação. Não preciso. Sou bem resolvido. Então, é bom ser bem resolvido, mas nem tanto. Ou seja, admitir uma vaga, um espaço para você aprender e se tornar mais bem resolvido ainda. Ótimo. Mas se achar que é bem resolvido demais, começa a entrar a questão do orgulho. Então, não ouvir conselhos é coisa de insensato. E o insensato, ou o que não ouve conselho, é por um motivo muito simples. Ele já sabe que tem as próprias respostas. Está escrito aqui. Né? Ele, aos seus próprios olhos, parece reto. Então, se ele já sabe o próprio caminho, para que conselho? Vão me atrapalhar. Se for um conselho de algo que eu já sei, pouco contribuiu, porque eu já sei mesmo, sei tudo. E se for um conselho ao contrário do que a pessoa acha, está errado. Porque eu sei os meus próprios caminhos. É evidente que por trás de uma atitude dessa há muita arrogância, muito orgulho, muita presunção. Se achar o tal que conhece perfeitamente seus próprios caminhos, não precisa do conselho de ninguém. Cada um examine junto a si mesmo qual é a sua, como é que você se autoqualifica quanto a esta questão de abertura para ouvir conselho. Se examine e trate de se corrigir diante de Deus e diante dos homens. Segunda passagem que eu quero discorrer com vocês sobre conselho. Segunda e só essa, depois vamos para o rei jovem. Provérbios 20. Versículo 18. Só a primeira parte é suficiente. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. A NVI é bem parecido. Os conselhos são importantes para quem quer fazer planos. É isso mesmo. Então, planejamento
e conselho andam juntos. Interessante. Talvez não seja algo que seja perceptível de imediato, seja muito óbvio. Planejamento e conselho andam juntos. Duas coisas aqui. Quem não gosta de planejar não precisa de conselho. Por quê? Porque é só tocar para frente. Vai indo, vai indo. Não tem plano. Se não tem plano, não tem opções. A, B, C. Isso aqui é uma boa opção A, melhor a B, sei lá. Tem a C também. Então, vamos ver o que acontece. Curiosamente, hoje à tarde, eu estava lendo sobre um rei da França e que ele resolveu que não sabia o que fazer mais, não. Complicou demais a situação política, era um rei bem tolo, inclusive, e disse que deixava o amanhã resolver por si só. Um grande rei, né? Pois é. Aí, esse autor do livro que eu estava lendo citou um outro, mais antigo, dizendo assim: quem já leu relatórios e comentários de pessoas que andaram perto, bem perto de reis, vai notar que isso é muito mais comum nos reis do que a gente pensa. Curioso isso. O quê? Essa atitude. Não sei não. Muito complicado isso aqui, mil alternativas, política complicada. O é caçar, que era muito comum também caçarem, e esportes e coisas desse tipo. Então, parece que o fato de ser rei e tal mostrava rei, sabedoria e tal. Aí tem a corte do rei, os conselheiros do rei, o grande conselho, o pequeno conselho. Cada reinado tinha o seu jeito de ser e tudo, mas sempre aquela ideia de planos, de projetos. E muitos, de fato, tinham, houve grandes reis, todos com defeitos, como vou já comentar, inclusive, aqui, mas que sim, planejavam e tentavam acertar em muitas coisas e tal. Mas, voltando para uma pessoa comum como você e eu, que não temos coisa nenhuma de rei, mas, pelo menos, isso aqui começa a parecer meio óbvio mesmo. Quem não tem planejamento nenhum, não sente falta de conselho, porque o simples fato de não ter planos. E por que os conselhos são tão importantes para um planejamento? Fiquei pensando. Concluí o seguinte: os planos, qualquer plano, pelo simples fato de ser plano, o projeto é futuro. Rapaz, eu estou com um projeto bom. Para quantos? Para 2 anos atrás. Está se sentindo bem? Você está com um plano para 2 anos atrás. Sim, qual é o problema? Você está pior do que eu pensava, então. Vamos para o médico. Então, o plano por si só fala em futuro. O futuro ninguém sabe. A não ser o que está revelado na Bíblia, que nós vamos para o céu, Cristo volta e tudo isso. Mas o seu futuro aqui na terra, o futuro desse seu tal plano aí, ou planos, não sabe. Então, todo plano tem que ser baseado em quê? Expectativa. Em projeções. Em conhecimento. Alguma inteligência para poder examinar as tais variáveis. E as projeções serão mais bem avaliadas se vierem de várias fontes. Então, ouvir conselho de alguém para um plano seu é você ouvir alguém traduzir dentro da experiência de vida daquela pessoa, da idade, da inteligência, da cultura, da formação, tudo o que aquela pessoa tem de melhor para, analisando o seu plano, fazer as projeções daquela pessoa.
Aí você vai para outra que, em vez de 30 anos, como aquela, tem 75. Opa, tem mais de dobro de experiência de vida daquele. Mas não é tão inteligente, ou o contrário, é mais inteligente ainda do que o outro. Não sei, ou não tem cultura nenhuma, mas tem sabedoria de vida. Em suma, vocês já estão vendo a vantagem de ouvir conselhos para quem quer planejar, a quantidade de informações que vai chegar por pessoas que, repito, estão dando o melhor de si para filtrarem todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência, tudo o que tem aprendido até hoje, filtrar para dentro do seu projeto, lhe dar opinião. Vale ouro. Vale ouro. Então, o tolão, o tolo não quer saber disso coisa nenhuma. Acha que quer mandar nele ou coisa desse tipo. E não quer ouvir conselhos. Talvez até tenha planos, mas não quer ouvir conselho, porque é arrogante demais, é orgulhoso demais. O plano não é meu. Então, eu que sei. Ele explica, faz um discurso, explicando por que não ouve conselho para o seu plano, porque o plano é dele. Está calçado no meu sapato? Eu que sei onde é que dói, eu que sei as minhas perspectivas, meus projetos, o que eu pretendo disso, então eu não vou pedir conselho, vão me atrapalhar. Tudo bem, é um direito que você tem de pensar assim, mas está sendo tolo. Porque é a Bíblia que diz, ouça conselhos, se não ouvir é insensato. E está planejando alguma coisa, que todo mundo deve ter o mínimo de plano ou projeto, nem ser para a próxima semana, nem que seja que vai tirar 3 dias de férias, esse feriado, e vai passar em algum lugar, e pergunta a alguém, eu estou pensando em ir para a praia, andou recentemente em algum hotel aqui perto? É um conselho. Rapaz, não vá para o hotel tal, ele está na mídia e tudo, mas é ruim. Mas você sabe, tive lá semana passada, foi ruim. Já vou evitar esse. Não pergunto. Então, aí está a questão de conselho, junto com a ideia de insensatez e está divorciado de planejamento. Tenho vontade de esticar um pouco, mas não vou, para falar do próprio planejamento, da importância do crente se planejar. Tiago fala disso, o livro de Tiago, de uma maneira muito interessante. Mas eu quero voltar. A consequência do comportamento do rei tolo e arrogante, que não ouviu conselhos, é que o povo ficou farto dele, cansou, e disposto a trocá-lo mesmo por um desconhecido. Um jovem que ninguém sabia nem quem era. Não, mas tinha um sangue nobre já, o pai dele é conhecido, frequentava a corte do rei, ou era um grande comerciante na cidade, ou coisa assim, um grande plantador, conhecido. Não, é pobre. Ninguém ouve falar, ninguém sabe nada dele. Mas eu topo. No lugar deste rei aí, eu topo. Quantos exemplos a história fala de governantes, não só reis, que começaram bem, mas passaram a se comportar de uma maneira errada, depois mais errada, depois mais ainda, e se tornou um governante tão insuportável que terminou sendo odiado pelo próprio povo que gostava dele, pelo menos bem mais do que é agora. E é claro que esse tipo de exemplo vai continuar até Cristo voltar. Governante de todo jeito, inclusive desse tipo aqui. Agora, em termos bem práticos, já passando para o Rei Novo, eu quero concluir essa primeira parte. Quem é teimoso, insensato, alérgico a conselhos, nem precisa ser rei e nem precisa ser velho para as pessoas cansarem dele ou dela. E já ficarem essas pessoas bem conhecidas. Ali não adianta. Rapaz, porque eu falei, não adianta, está perdendo tempo. E, infelizmente, quem lida com muitas pessoas sabe como isso é comum.
esse tipo de conceito que acaba se apegando à pessoa, não é rei, nem velho, necessariamente, mas fica ali. Aí não perca tempo. Espero que você não seja uma dessas. Pense você. O rei novo. Como eu disse, era pobre. Quero voltar então para Eclesiastes 4. Ele era pobre, sábio, e saiu da prisão para reinar. Já comentei que não sabia porque estava preso. Mas o versículo 16, eu quero esclarecer logo antes de falar mais dele, é que quando dizia aqui, era sem conta todo o povo que ele dominava. Então dá a entender que ele virou um dominador, virou um ditador, não, porque rei já é muito mais do que ditador, então já era rei mesmo, não é o caso. Mas um dominador malvado, coisa assim. Não parece ser esta a maneira correta de pensar. Primeiro, já achei meio estranho quando fui para o hebraico e vi lá que significa estar diante de, esse verbo aí. Todo o povo estava adiante dele, ou diante dele. Não é adiante, é diante dele, de frente. A Nova Versão Internacional diz, o número dos que aderiram a ele era incontável. Eu digo, opa, aqui é o contrário da ideia dele dominar com mão de ferro. Tem uma coisa aqui, aí eu examinei um pouco melhor. Então, parece que a ideia aqui não é um domínio à força. Ele já era rei, já era absoluto na autoridade, mas, claro, há reis mais bondosos e reis bem malvados. E a ideia não é que este aqui se tornou um rei malvado. Não. Ao contrário, parece que era um rei bem aceito, pacífico. E não comenta se ele deixou de ser no fim ou não. Pelo menos no início era assim, e não é que ele se tornou um tirano. No versículo 16, diz, tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. A NVI diz, a geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Geração seguinte. Bom, lembro que há algumas traduções diferentes, interpretações diferentes, quero lembrar. Então, essa é a maneira como eu vejo, pode ler várias sugestões, é que, seja como for, o velho rei detestado foi sucedido por um jovem, pobre, mas inteligente, sábio. No início, bem recebido, popular, querido. Mas, aos poucos, de alguma forma, foi se desgastando. Não sabemos em que nem porquê, mas o próprio tempo, alguma maneira dele, foi se desgastando. E na geração seguinte, já era indesejável. Lembra alguém? O outro. Que ele substituiu. Estou dizendo que são os mesmos motivos, as mesmas razões, que ele também não ouvia conselho como o outro. Não, ia ser circunstâncias, maneira de ser, costumes, defeitos, totalmente diferentes do outro rei. Seja como foi, Salomão não vai atrás de explicar isso, a geração que o viu substituir o rei teimoso, velho e insensato, gostou demais dele. E foi assim por um tempo. A geração seguinte cansou. Então, como eu ia dizendo, Salomão, às vezes ele aponta lição prática, já vimos várias, né, aqui. Mas aqui, não. Ele não aponta um conselho, uma sugestão. Não está dizendo, Salomão, ajuda a gente aqui, dá um conselho aqui para nós, uma admoestação e tal. Não dá. Ele observa o fato e deixa que cada um tire suas conclusões. Então, já que é assim,
quero meditar em 2 pontos e encerrar. Debaixo do sol, a maior fonte de esperança de um povo está no governante. Estou falando em termos humanos, em termos aqui da terra, em termos daquela nação, daquele país. Não estou olhando para o aspecto acima do sol, em termos de Deus, que obviamente é a grande esperança que devia ser de todo ser humano, mas acaba sendo daqueles que confiam em Deus através de Cristo. Mas, de uma maneira geral, olhando para um povo vivendo aqui e com as agruras desta vida aqui, o governante claro, é a grande esperança. O tempo todo, todos os olhares estão voltados à lei. Como o desejo de melhorias é constante, e o mundo é muito sofredor, e é cheio de problemas mesmo, de todo jeito, não só de saúde, como de clima, de todo tipo. Em qualquer época, qualquer povo tem uma certa esperança numa mudança de governo. Vai melhorar. E é típico da nossa raça pecadora dar muito mais importância ao que está, não sei nem se é o fato de ser pecador, mas mais importância ao fato, alguma coisa que é ruim do que coisa que é boa. Uma coisa está ali incomodando, você reclama. Aí, quando aquela coisa passa, você não fica, que delícia, estou sem dor. Que delícia, meu dente parou de doer. Que beleza, ontem eu pensei que era a pessoa mais infeliz do mundo, que não aguentava de dor naquele dente. Aí agora foi para o dentista, tratou, que maravilha. Não, você esquece. É curioso isto. Então, não sei quantas vezes você se lembra antes de dormir e diz, Senhor, não senti uma dor hoje. Que maravilha, muito obrigado. E curte aquilo de uma maneira positiva, do jeito que seria se estivesse com uma dor. Estou dando dor como exemplo, pode ser um sofrimento qualquer. Seja como for, nós estamos muito mais ligados e parece que mais sensíveis aos problemas. Tem um certo sentido que o problema incomoda, tudo bem. Então o povo está sempre sofrendo com seus problemas, que todos têm, sem exceção, e quem vai resolver? Em termos de terra, desse mundo aqui, o governante. Está com ele, porque esse aqui tem defeito tal. Agora, é só eliminar esses defeitos que nosso povo ia ser o povo mais feliz do mundo. Isso há em qualquer época, em qualquer regime e de qualquer maneira. Então, faz parte que o povo tenha uma expectativa no novo governante, que foi o caso lá do rei velho trocado pelo rei novo. E algumas boas mudanças, de fato, podem ocorrer com o novo governante. E muitas vezes ocorre. Só que não serão tão grandes como se esperava. Ou o que não era um problema passa a ser. Uma virtude que o antigo mandante ou o governante tinha um bocado de defeito, mas tinha umas virtudezinhas. O outro não tem uma ou duas ou três daquelas virtudes. Aí aparecem outros tipos de problemas, podem ter solucionado alguns problemas, mas vêm outros. Então, não serão tão grandes as mudanças, nem tão duradouras. Tudo passa, tudo muda. Até o caráter do governante muda muitas vezes, porque é corrompido pelo poder. Quando chega não tinha poder, mas o poder corrompe, e sabemos disto. Então, a verdade nua e crua é que, na maioria das vezes, na essência, não há grandes mudanças na essência, em nenhuma das opções. Vão variar as dificuldades, vão mudar, vão trocar de etiqueta, de nome, mas sempre vai estar lá. Então, é muita ingenuidade de qualquer ser humano esperar algo
fantástico, duradouro, uma grande salvação nacional na pessoa de um governante, seja presidente, seja primeiro-ministro, seja rei, seja o que for. Governo perfeito será apenas o de Jesus Cristo no milênio. E se você tem um pouquinho de idade e um pouquinho de sabedoria e de capacidade de perceber as coisas, eu não estou dizendo grande novidade. É interessante como nós vemos pessoas bem crescidinhas e já com cabelos brancos e tudo, homens, mulheres, mas caírem exatamente neste erro. Se empolgam com a pessoa A, com a pessoa B, com ideologia A, ideologia B. Não estou dizendo que são todas iguais, que para mim tanto faz. Eu não estou dizendo isso. Claro, eu também tenho a minha maneira de olhar e examinar. Mas jogar uma certa esperança e agora vai dar certo. Eu não quero nem saber, porque tem que ser aquele. Se não for, nosso país está liquidado e tal. E essa é uma observação, acho que muito atual, porque nós estamos passando por uma situação política muito diferente. Eu tenho horror a tratar em política de púlpito, e nem estou tratando de política em si, no sentido de direcionar para pessoas ou ideologias, partidarismo ou coisa desse tipo. Não. Mas é lógico que a política faz parte da nossa vida e cabe ao cidadão pensar, refletir, não apenas na questão de expressar o seu desejo. Tem governos que nem permitem expressar coisa nenhuma, porque são absolutos demais e tal. Mas, seja como for, cada um tem uma satisfação a dar à própria sociedade, e, mais do que tudo, a si próprio. E não viver com expectativa errada, infantil, tola, ingênua. Não é para crente, não. Crente tem que ser sábio e prudente como as serpentes. Segundo ponto para observarmos. Neste mundo, prestígio, fama, poder, tudo isso é passageiro, é efêmero. Pode durar dias, semanas, meses, anos, décadas, mas passa. A própria pessoa muda. A própria. Envelhece, cansa, se desilude, perde pessoas queridas e vai ficando mais angustiada, mais deprimida. Quem era muito alegre já não é tanto. Muda. As pessoas mudam. Então, todos nós. Então, alguém que está numa fase da vida espetacular, não pode esquecer que isso está sujeito a mudar. As pessoas ao redor dele mudam. Além dele próprio, as pessoas ao redor. Claro, se ele muda, os outros também. Mas há de se considerar isto. As circunstâncias da vida mudam. Ideologias, costumes, meios, tecnologia, tudo muda. Então, muitos apostam muito na vida para alcançarem prestígio, ou poder, ou riqueza, ou algum tipo de situação de grande destaque. A grande maioria nem consegue, chega longe disso. Gastou parte da vida em vão. Procurou, tentou, sacrificou família, sacrificou vida, sacrificou lazer, sacrificou a própria vida, querendo alguma coisa, querendo crescer, querendo se destacar, querendo ser mais popular, querendo isso ou aquilo, de alguma maneira, e a grande maioria não consegue. Aí olhar para trás em que eu fui investir a minha vida? Atrás de quê?
E os poucos que conseguem, que chegam a grandes cargos, chegam a grandes fortunas, a grande influência, a grande celebridade, percebem logo, também percebem como é passageiro. E, para piorar, leio qualquer biografia de gente que se destacou, mesmo enquanto estão desfrutando daquela conquista pela qual tanto lutaram, mesmo em pleno desfruto daquilo, já notaram que não estão usufruindo como pensavam que iria, se chegasse a R$1 milhão na conta, se tirasse ganhasse naquele concurso, se casasse com... Bom, casar com fulano, acho que não está aqui nos planos, não sei se fosse alguém que ia casar por dinheiro e queria encontrar uma solução lá meio estranha. Mas alguém que lutou por uma certa posição. Se passarmos para o mundo aqui do cinema e das artes, aí é coisa absolutamente deprimente, de modelos que todo mundo fica... o luxo em que vivem, a beleza delas próprias, das roupas que vestem e tudo, os lugares que frequentam e tudo. Vai ler a biografia, basta de uma coisa terrível, o abuso, a exploração, abuso de toda ordem, vendem o corpo. É uma tristeza. Algumas, como eu disse, nem conseguem, lá ficam, só provaram mesmo da frustração. Outras conseguiram. Mas aí chegam outras frustrações, outros problemas, outras dificuldades. E como chegam? Muito bem, mas de uma maneira ou de outra, os que chegaram, via de regra, vão continuar lutando para lá permanecerem. Agora não mais bem para conquistar o que queriam, porque já conquistaram, mas para continuar usufruindo. É muito difícil você ouvir um milionário que nasceu pobre e dizer: estou satisfeito. Com o que eu tenho aqui, já tenho bastante para viver, educar meus filhos, ter conforto, lutei muito e aqui eu paro de querer crescer, aqui eu vou tentar me adequar. Então, é muito, muito raro. A ideia é continuar e aumentar, e aumentar, e aumentar. E vão arranjar, claro, boas explicações para isso. Não, mas se eu parar, os que vêm atrás de mim me atropelam. Tem mil motivos, mas o fato é que continuarão lutando para aumentar e ficar mais famoso. Se ganhou um Oscar, querer ganhar 2, e mais um milhão, e mais um título, e mais um vereador, quer ser deputado estadual, depois federal, senador, prefeito, governador, quer. E ainda tem o medo de perder o que tem. Pavor! Como é que você tem medo de perder R$1 milhão se você não tem nem 15 mil na tua poupança? Pois é. Mas quem tem muito, tem medo. E Salomão ainda vai falar, que eu não vou comentar hoje, já estou encerrando, ainda vai falar que ao redor do rico está assim de gavião, como se diz, né? Querendo um pedaço. Querendo um pedaço. Você sabe que alguém está de olho em você, querendo um pedaço seu, e querendo arrancar o que é seu, querendo tirar ou o seu cargo, ou o seu dinheiro, ou a sua função, querendo tirar. É só subir um pouquinho, a quantidade de pessoas de olho, e não só de olho, mas com as garras de fora para lhe arrancar aquilo, vão aumentando. Sem falar em valores morais que vão se degradando, muitas vezes no uso de muito dinheiro, de muita fama, de muito poder. A família, quase 100% das vezes, reclama. A ausência do pai. Agora a mulher trabalha tanto quanto o homem, a ausência da mãe, reclamam. E a pessoa sofre, que acha que não está dando aquela condição. Aí, quando aumentou de padrão, aumentou o conhecimento das pessoas ao redor,
e os homens começam a ver mulheres mais bonitas, mais atraentes, mais perigosas, querendo crescer também. Mais perigosa não é a ideia que toda mulher é perigosa, não estou dizendo isso, mas se alguém era, ficou mais. É só isso. As que desejam mais coisas também. Então, os laços vão ficando mais fortes e a pessoa vai, muitas vezes, cedendo e vai se degradando moralmente. No fim, já não é mais um bom marido, já não é mais uma boa esposa, já foi um pai muito melhor antes, amigos reclamam, e a pessoa muda muito, até de comportamento moral, não estou falando nem espiritual, de um crente que chega numa situação dessa. Aí chega a Bíblia de uma maneira muito curta, pá! Jesus diz, que eu preguei isso quarta-feira passada, que os que estão em destaques nesse mundo são abominação diante de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 15, que eu não vou ler. Só isso aí já seria suficiente. Você quer destaque entre os homens, quer crescer entre os homens, é seu alvo. Abominação diante de Deus. Agora, pastor, mas não tem crentes famosos, não tem crentes conhecidos, populares ou coisa desse tipo? Vamos dizer, crentes sérios. Porque o evangélico tem de todo jeito e muitos de sério não tem nada. Mas tem pessoas, celebridades, um Lutero desse, um Calvino desse, um Spurgeon desse, e quando ele saía na rua, na carruagem dele, o burburinho em torno dele era maior do que quando o rei saía na carruagem dele. E era uma questão meio delicada isso, porque ali ele, o Spurgeon, um homem fidelíssimo a Deus, famosíssimo, Então, ele não almejou, ele não marcou como alvo. Ele se tornou pastor com 16 anos de idade. E logo ficou evidente que era excepcional na inteligência, na capacidade de transmitir e tudo mais. Então ele disse, eu vou ser o maior pregador do mundo. Não, nunca vi nada disso. Nada. De querer ser o mais, querer ser o... Teve um pregador mais popular do que ele, que veio 100 anos dele, George Whitefield. Essa é uma coisa absurda. Ele juntava 15 mil pessoas, 30 mil pessoas, não se sabe nem como é que ele se conseguia ouvi-lo sem microfone e tudo. Leia a história de um homem desse. Leiam. É impressionante. Deus os fez assim. Deus escolheu para eles esse roteiro, esse rumo. Você vai ser celebridade porque eu quero. Venha. E muitos diziam, quero não, senhor. Vai. Calvino não queria ficar em Genebra. Aí chegou um amigo dele lá e disse, você não é fiel a Deus? Não sou, mas eu quero ir para um lugar mais calmo, para estudar, eu sou homem acadêmico, coisa nenhuma. Essa cidade aqui está precisando muito, está péssima. Você não vai ficar assim, não? E foi duríssimo com Calvino, e ele balançou nas bases e ficou achando ruim. Mas Deus o constrangeu através do que falou. Então, quer dizer que se você adquirir uma posição de autoridade e destaque, você já está mostrando que alguém que está indo na contramão das Escrituras é um tolo. Não. Deus precisa de pessoas para falarem com os grandes. Grandes quer dizer com os pequenos, né? Porque não é invertido. Os grandes desse mundo são os pequenos para Deus. Então, Deus precisa de pessoas para falarem para os grandes desse mundo, que são os miseráveis, na sua grande maioria, que precisam desesperadamente do Evangelho, e Deus providencia alguns para chegarem lá ricos, para falar com rico, o que tem uma certa autoridade, para falar com o que tem uma super autoridade, e assim vai. Mas a opção, a escolha é de Deus. O objetivo do crente traçado no papel assinado embaixo, que se ele morrer de repente, a primeira pessoa que chegar, abrir a gaveta, vai encontrar ali, é ser fiel a Deus o mais possível, adquirir o maior grau de intimidade com o Senhor Jesus Cristo que eu possa conseguir nesta terra, ponto. Esse é o objetivo do crente. Esse é o sonho dourado do crente,
E Deus pode cumprir esse objetivo mandando aquele crente para a fogueira, ou fazendo daquele crente um grande mandatário, um grande cargo no país dele, ou sendo um milionário. Como existem histórias de crentes milionários que permaneceram fiéis. Então não é a questão em si, mas é a busca por aquilo que caracteriza o tolo, o insensato. Que Deus nos ajude a ter alvos modestos em termos de mundo. Deixe que Ele lhe coloque onde Ele quiser colocar. Mas que tenhamos, sim, alvos altíssimos, nada modestos, em termos morais e espirituais que agradam ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de falar a Tua palavra e poder explicar até onde eu consigo e que seja útil para cada um que vai ouvir, já ouviu e ainda vai ouvir esta pregação. Louvado sejas Tu com isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.